Boa tarde. Eu sou a professora de Estevo, sou professora de Geografia, sou professora da Rede Municipal de Ensino de Teresina e nós estamos aqui para mais uma aula de Geografia do 9º ano, para a gente discutir um pouco mais sobre o continente asiático, esse continente que eu falei para vocês, que a palavra de ordem, quando a gente fala de Ásia, é lembrar de diversidade, diversidade cultural, diversidade humana, diversidade natural, né, diversidade econômica, enfim. Por ser um continente extraordinariamente grande, né, nós temos aí uma variedade também significativa desses fenômenos que eu acabei de destacar. Mas hoje a gente vai falar em particular, né, lá da Ásia, especificamente a China. Eu destaquei aqui China, Japão e tigres asiáticos, que é o que a gente vai estudar nas nossas próximas aulas. Mas hoje a gente vai estudar, né, esse país que é a China, a gente já pode estar adiantando aqui, né, uma das maiores economias do mundo, né? Provavelmente será a maior economia do mundo, né? Aí lá são as perspectivas 2025, né, para que se torne isso aí, ultrapassando os Estados Unidos, né? Mas vamos ver se isso aí vai realmente acontecer, tá? Um grande parceiro econômico do Brasil, a gente não pode esquecer isso aqui, eu já falei para vocês isso aqui acho que em aulas anteriores, tá? A gente tem essa ideia de a China vende seus produtos aqui, mas nós vendemos mais do que compramos da China atualmente, né? Então, assim, nós somos parceiros, né, tanto no sentido de compra como no sentido de venda. E atualmente o nosso superávit em relação à China está bem maior do que as nossas compras. Então, é muito importante a gente conhecer um pouco mais sobre esse país asiático, tá? Para que a gente possa entender melhor essas questões, né, relacionadas à economia, mas não só isso, mas também à cultura, né? Hoje nós temos bastante presente aqui na nossa capital, no nosso país, a presença de asiáticos, né? E é bom a gente falar um pouco sobre essa diversidade para que a gente desmistifique algumas questões, né, ou questões pejorativas, muitas vezes preconceituosas, muitas vezes, que a gente pode aí estar desencadeando, tá bom? Então, o que a gente vai aprender hoje aqui? Eu destaquei 3 habilidades do nosso currículo de Teresina, né? Primeiramente, vamos buscar compreender os fatores que contribuem para o desenvolvimento dos países europeus, em parte dos países asiáticos. A gente já falou dos europeus, a gente vai agora se concentrar nos asiáticos, tá? Reconhecendo as suas paisagens, as marcas desse desenvolvimento. Então, a gente vai colocar bem essa questão do desenvolvimento do continente asiático, especificamente da China, tá, hoje. Analisar as principais problemáticas comuns às grandes cidades europeias e asiáticas, vamos nos limitar ao continente asiático, tá? Em relação à poluição atmosférica, desigualdades sociais e migrações. E hoje a gente fala mais das questões ambientais. Compreender o expansionismo econômico chinês em diferentes regiões do mundo, a exemplo da África, contribuindo para um novo realinhamento de pactos e fluxos mundiais de capitais. Hoje a China ela investe muito no continente asiático, no continente africano, tá? Porque ela percebe que a África ela tem uma quantidade significativa de minérios que, por sua vez, estão ali ligados à sua produção industrial. E aí é bastante interessante a Índia estreitar os laços aí com o continente africano, tá? Mas não só com o continente africano, com o Brasil também, né? Que ela investe muito aqui no nosso país. Bom, aí o objeto do conhecimento que a gente destaca aqui é a Europa e a Ásia, o desenvolvimento econômico e as transformações nas paisagens, a Ásia, China, Japão e tigres asiáticos, tá? Essa unidade, né, que a gente vai estudar, especificamente hoje nós vamos estudar o capítulo 12, que é a China no século XXI, tá bom? E aqui, primeiramente, eu trago uma imagem, né, de algo que chocou muito a gente. Eu mesmo, como professora, recebi muitas ligações, muitas imagens, alunos mandando para mim, perguntando o que era. Em maio, né, a gente teve no céu aí, tomou um susto, porque tinha
como é que se diz, um foguete, né, da China. Depois a gente foi saber que era um foguete, que ele estava aí, o pessoal falando que estava desgovernado, né, que ele poderia cair em qualquer lugar, mas enfim, e caiu no mar, né, mas caiu aqui na nossa área geográfica aqui do Equador, né? Então por isso a gente conseguiu ver muito bem, muita gente conseguiu acompanhar aí, esse trajeto desse foguete, que é o Long March, né? Que é o foguete chinês, tá? Então hoje a China, como assim? A China produz foguete, a China sim, a China tem foguete, a China tem satélite, a China tem estação espacial, a China quer levar o homem para a Lua, a China quer levar o homem para Marte, enfim, são várias expectativas, mas que a gente vê que a China ela tem essa condição econômica, ela tem essa condição estrutural de estar, né, buscando essa tecnologia para fazer ou chegar ao espaço, como é o que ela planeja aí, tá? Então, só para a gente iniciar. E aí é um questionamento também. A China sempre foi tecnológica, a China sempre pensou alto dessa forma. Na verdade, a China passou por um processo, né, de modernização, como a gente colocou que nós vamos fazer essa análise, né, lá no início da nossa aula. Passou por um processo de modernização, passou por um processo de inovação tecnológica que possibilita sim ela pensar em chegar nessas questões. A China ela sempre teve, né, essas questões assim, de grandiosidade. Por exemplo, nós temos aí coisas bem antigas como a muralha da China, né, que é muito antiga, uma muralha que foi construída aí pensando na questão de defesa do território, né, dos invasores. Foi criada, gigantesca, hoje é um ponto turístico da China, né, podendo ser visto da Lua. Olha que legal, gente. Então, a China sempre teve essas coisas grandiosas. Lógico, né, é um dos maiores, é um dos países que tem a maior área territorial, a terceira maior área territorial, né, então tem muita coisa, né, grande na China e eles pensam realmente grande. Aí eu trouxe algumas características iniciais para a gente refletir um pouquinho, né, sobre essas questões e estar aí associando ao que a gente vai ver aí no decorrer da nossa aula. A China é um país extremamente antigo, tem mais de 5.000 anos de história, passou do processo de produção artesanal, né, e da agricultura rudimentar aos projetos aeroespaciais, como a gente já colocou aqui, produção de foguete, de satélite, de nave espacial, enfim, né? Inclusive, nós temos satélites brasileiros produzidos com tecnologia chinesa, né, em parceria. Isso é bem legal da gente pensar que se não fosse a China, a gente não teria essa condição de produzir esses satélites, inclusive de estarmos aqui hoje assistindo a nossa aula, né, ou de estarmos utilizando a internet, que é uma rede social bastante utilizada aí por muita gente. Infelizmente, nem todo mundo tem acesso, mas a gente tem esse acesso hoje graças o desenvolvimento da nossa tecnologia, que, por sua vez, recebeu um apoio chinês, né? Então, é bom a gente falar sobre isso também. Bom, e aí passou por um processo de revolução tecnológica, né, atrelada aí à implantação do socialismo, tá, no país, apoiada aí pela ex-União Soviética, tá? Extinta União Soviética. É o terceiro maior país, como a gente já tinha colocado, em extensão territorial, abriga uma população de cerca de 1,3 bilhões, é o país mais populoso do mundo. Mas, em compensação, a população está mal distribuída pelo seu território. A gente vai ver isso um pouquinho mais na frente, tá? E aí essa reforma econômica, ela foi proposta aí na década de 80 por esse Deng Xiaoping, eu não vou falar aqui direitinho esse nome, mas enfim, a pronúncia aqui não sei se está correta, mas vocês estão vendo aí direitinho o nome dele, tá? Foi quem fez essa reforma econômica chinesa. E destacando a questão que na China a China é comunista, a China tem um poder centralizado, tá? No Partido Comunista, que é o partido que está no poder. Diferentemente aí
ou descaracterizando um pouquinho a questão do comunismo. Lá nós temos um governo comunista, né, mas que segue aí os princípios do capitalismo, né, na economia, coisa que não é muito comum de se ver, né, pelo menos não se era. Bom, e aí eu trago aqui, primeiramente, duas imagens, né, que é o canal, ou o grande canal da China, né, onde na primeira a gente tem um mapa, né, da representação do grande canal da China. Como eu disse para vocês, a China, desde os tempos mais remotos, né, ela faz esse tipo de obra grandiosa. Eu não estou recordando bem, mas aqui o ano que foi iniciado esse projeto aqui de criação desse canal para passagem de água, para escoamento de pessoas, de produtos, mercadorias, né? Do ano 604, se não me falha a memória, tá? Então é bem antigo esse canal, né? Iniciado aí a sua, como é que se diz? A sua criação, tá? Ele vai aqui de Xangai, mais ou menos, até a capital, Pequim, tá? Que aí tá como Beijing, mas pode ser chamado de Beijing ou Pequim, tá bom? E aí a gente tem aqui outra grande obra. Eu trouxe algumas grandes obras, né, para destacar aqui a minha fala que eu coloquei, que a China sempre cria grandes obras, grandes estruturas, né? Ela é marcada por isso. Nós temos aqui, no processo de modernização da China, a criação de uma usina hidrelétrica, isso não só nos tempos mais antigos, como a gente colocou lá o Grande Canal, mas também nos tempos modernos, que é a criação da usina hidrelétrica de Três Gargantas, que é a maior do mundo, né, ultrapassando o Brasil nessa questão aí, né, da usina hidrelétrica das Cataratas do Rio Iguaçu, que era a maior e que foi desbancada aí pela hidrelétrica Três Gargantas da China, tá? Vamos pensar um pouquinho agora mais nesse que levou à criação, né, dessas grandes obras modernas, aí falando das duas últimas que eu coloquei, mas também de outras, das grandes cidades, dos espaços luminosos que a gente percebe ali nas cidades chinesas, né, especialmente mais a leste da China e no extremo norte também, né? Esse processo de modernização, como é que ele aconteceu, né? Como ele aconteceu. Eu trouxe alguns tópicos que vai ajudar a gente a entender isso, tá? Então, a crise social. Então, assim, vamos pensar aqui, falar um pouquinho aqui da questão do. Como eu disse para vocês, foi o Partido Comunista que praticamente desencadeou esse processo de modernização aí. Mas o Partido Comunista, ele veio surgir a partir de uma crise, de uma guerra civil, né? Onde, onde, onde o Partido Comunista ele saiu vitorioso, tá? Implantando na China a República Popular da China, que é um modelo político e econômico alinhado ao socialismo, isso aconteceu em 1949, né, apoiado como eu já tinha colocado antes, pela extinta União Soviética, tá? E aí provocou uma série de revoluções, de modernização. Dentre essas revoluções, colocar a questão da revolução cultural, né, que era uma campanha que levou à radicalização do regime comunista, né, e ao fortalecimento do poder pessoal de Mao Tse-tung, que foi o grande líder comunista chinês, né, que desencadeou todo esse processo de modernização e revolução aí em 1966 até 1966, tá? Mao Tse-tung, ele chamava especialmente os jovens para essa questão, né? Ele teve como seu grande aliado os jovens chineses aí que lhe apoiaram e fizeram esse processo aí acontecer. Também eu já tinha colocado para vocês anteriormente que Deng Xiaoping, de 1977, né, quando o Mao Tse-tung morreu, tá, ele assumiu o poder e aí continuou na questão continuou o Partido Comunista, né, mas ampliou aí as reformas econômicas chinesas, abrindo a China
para o mundo, vamos dizer assim, abrindo a China para o capitalismo, tá? E aí cria, né, zonas econômicas especiais, que são as ZEIs, de 1980, né, atraindo capital e tecnologia, né. É interessante a gente destacar, mas levou multinacional para lá, então o capital produzido era todo transferido para a cidade sede da multinacional. Na verdade, havia-se um acordo, né, de transferência de tecnologia para a China. Então, ao mesmo tempo que eles estavam beneficiando a multinacional ali com, com, amplo, com amplo mercado, né, porque a China tem uma população a maior, né, com mão de obra barata, porque a mão de obra e agora, né, qualificada, mas essas empresas que transferem ou que criam filiais na China, elas têm um acordo de transferir tecnologia, tá? Então, tem uma diferençazinha em relação por exemplo, as multinacionais, muitas multinacionais que vêm aqui para cá, para o nosso país, tá? Então, a expansão das exportações e do mercado, do mercado doméstico, houve uma expansão das exportações chinesas. Hoje, todo o país, né, tem um produto made in China, todo cidadão tem um produto made in China em sua casa, ou vários produtos. Né? O que é isso? Uma expansão das mercadorias, né? Do mercado chinês. Tá? E também, ao passo que foram criando cargos de emprego, de trabalho, né, a população ela ganhou o poder de compra e aí a gente tem aí um mercado propício para o desenvolvimento econômico também. Tá? Vale destacar que em 2001 a China entrou na Organização Mundial do Comércio, na OMC, sinalizando aí o desenvolvimento de uma economia competitiva e de caráter nitidamente capitalista. Tá? E aí o que leva, qual é a base do desenvolvimento, ou melhor, qual é a base que sustenta o desenvolvimento econômico da China ou da produção econômica, da produção industrial chinesa? O seu território imenso, a variedade de solos, né? A variedade de minérios presentes nos solos aí chineses, que é extraordinariamente grande, né, que possibilita o desenvolvimento, ou melhor, de matéria-prima para o desenvolvimento das grandes indústrias chinesas. Tá? Ela tem grandes reservas de petróleo, grandes reservas de carvão mineral, tungstênio, estânio, cobre, chumbo, zinco, ferro, urânio, que são minérios bastante empregados na produção industrial moderna. Tá? Tem um grande potencial hidrelétrico, né? A gente viu na aula passada que ela tem grandes rios, né, que podem desenvolver esse tipo de energia. Em especial, a gente destaca aqui o rio Yangtze, que é o Rio Azul. Tá? Mas a China também tem uma diversificação ou diversidade na produção elétrica, de energia elétrica, né, tanto na energia produzida através das hidrelétricas, mas também das termoelétricas, que empregam aí o carvão mineral, né, e também energia nuclear com o urânio, né, que é um dos minérios aí abundantes na China. Tá? Mas aí a gente coloca assim, a questão do urânio, né, a produção de energia pelo urânio ou pelas termoelétricas, no caso aí produção pelo carvão, a gente tem, como eu coloquei lá no início, a gente fala um pouquinho da questão ambiental, a gente tem os problemas ambientais que são desencadeados com o uso desse tipo de energia. Né? E a China ela tem muito isso presente no seu dia a dia. Né? A questão da poluição ambiental é muito intensa lá, é tão tal que a gente vai ver pessoas usando máscara lá, mesmo sem antes estarem em período de pandemia, né? A questão da poluição atmosférica provocada por esse tipo de produção aí de energia. Na agricultura e na pecuária, nós temos também uma China bastante produtiva, bastante competitiva. Tá? E infelizmente ou felizmente, devido a algumas questões naturais de relevo, a gente tem aqui ó, um mapa físico, né, onde mostra o uso da terra chinês, do território chinês, onde nós temos as áreas em vermelho, são as áreas
agricultáveis, né, ou de agricultura intensiva, né, que é aquela agricultura que emprega tecnologia, pesquisa, tá, de alta produtividade, certo? Principalmente produz arroz, soja, trigo, milho. A China é a maior produtora de arroz do mundo, né? E vale lembrar que nós aqui no Brasil, a gente utiliza muito esse produto na nossa alimentação. Praticamente todo brasileiro come arroz, eu adoro arroz. Nós temos nessas regiões em laranja, nós temos as áreas policultoras, né, que produzem vários produtos no mesmo plantio agrícola, né, geralmente pelas pequenas, pelas pequenas, pelas pequenas propriedades, tá? E em amarelo, nesse amarelo mais claro, mais escuro, nós temos também áreas de produção de arroz, tá? Nas áreas que também coincidem com as áreas tropicais, tá? Áreas de clima quente, porém úmidos, né? E nós temos as áreas, né, com menos produção industrial, tá? Que são essas áreas mais no centro aqui, áreas mais de deserto, frio no Tibete aqui, tá? Uma quantidade menor, mas que também tem uma produção agrícola aqui, principalmente na área de silvicultura. Nessa área em rosa, praticamente, né, nós temos aí os grandes desertos chineses, que a produção, que não tem produção agrícola, né? Então, nós temos aí uma concentração de atividades agrícolas, conforme, né, as condições físicas do território chinês, tá bom? Mas, assim, nem destaquei, também tem, a China se destaca na produção de algodão, tá? Na produção da soja. Na questão da pecuária, a China, ela é a maior produtora de rebanho suíno do mundo. E aí vocês veem, eu vou ter uma imagem aqui que eu estou trazendo para vocês, olha só. Parece, assim, à primeira vista, parece prédios, condomínios, mas na verdade, gente, isso aqui é a produção de porcos. Eles criam esses edifícios de até 13, 10 andares para a criação de porcos. Vejam que coisa mais moderna é a criação, se a gente pensar nas nossas aqui, né? Então, há uma intensificação aqui ou um aproveitamento do espaço, né, chinês, nessa questão da produção, mas principalmente remete a gente pensar na tecnologia que é bastante empregada aí, né, na produção. É tão tal que são os maiores produtores desse tipo de carne, né, que é a suína. Em relação à população e desenvolvimento social, nós temos alguns desafios, ou melhor, a China tem alguns desafios nessa questão social, né? Principalmente quando a gente pensa, como eu já falei antes, na diversidade, né, étnica e cultural. A China tem 57 etnias oficiais, né? Onde 91% praticamente dos chineses eles pertencem à etnia Han. Administrar essa variedade de etnias, de povos com hábitos, costumes, né, memórias, histórias, melhor dizendo, diferentes, é um desafio para o governo chinês, né? Mas isso acaba sendo mais, vamos dizer assim, cômodo por conta, né, que lá não existe uma abertura, não existe uma democracia para a liberdade de expressão, para a liberdade de comunicação. Então, talvez isso fique mais fácil para o governo chinês, né, lidar com essa diversidade, já que ele não dá essa liberdade de expressão, né? Diversos idiomas e religiões, né? Nós temos desde das grandes religiões chinesas, né, que são mais seguidas, mas nós temos o budismo, nós temos o cristianismo, o hinduísmo, o islamismo, né, seguido aí pela população chinesa, né, conforme as áreas ocupadas espacialmente. Nós temos também uma má distribuição, né, da população chinesa, como a gente já colocou desde o início lá. É um país mais populoso, mas a população está mal distribuída especificamente por conta das questões físicas naturais, né? A população ela ocupa principalmente essas áreas, onde nós temos aqui as áreas mais a leste, tá? E no extremo e no norte, tá? da China. Esse mapa aqui representa
duas línguas mais faladas, tá, gente, no território chinês, que é o mandarim e mandarim verde e a língua e línguas meridionais aqui em rosa nessas outras áreas, tá bom? Em relação ainda à população e os desafios, nós temos aqui a questão da concentração populacional, como a gente já tinha colocado antes, tá? Principalmente na costa chinesa, né? No leste chinês, tá? A população se concentra mais, coincidindo com aquelas áreas lá de desenvolvimento econômico que foram criadas, né, para implantar as grandes multinacionais. Essa população ela é atraída por conta especificamente do trabalho, né, que é oferecido aí. E também na parte mais no interior aqui da China, a gente também percebe que tem uma concentração populacional, né, próxima dos rios, né? Como a gente tinha destacado, a China tem rios bastante caudalosos, bastante volumosos, bastante promissores no processo no processo de produção de energia elétrica, né? Que facilita aí o desenvolvimento de outras atividades e que, por sua vez, atrai emprego e atrai pessoas, tá? E aí a gente tem grandes cidades, esses círculos aqui, gente, esses círculos, quanto maior o círculo, maior a concentração urbana, tá? Da chinesa. Nós temos aqui cidades, concentrações urbanas com mais de 10 milhões de habitantes, cidades com 5,1 a 10 milhões de habitantes, esse círculo intermediário, e o menor de 1 milhão a 5 milhões de habitantes. Então, são significativamente, né, numerosas as grandes cidades, os grandes centros urbanos chineses, mas que estão concentrados entre o leste, tá, e as regiões aí próximas dos rios, tá bom? E aí a gente destaca a questão da questão ambiental novamente. É preocupante essa concentração populacional próxima aos rios, próxima aos oceanos, porque junto com a população vem ali a questão do lixo, vem ali a questão das atividades econômicas que gera aí impactos negativos, especialmente pelo tipo de energia, né, utilizada para o desenvolvimento dessas atividades econômicas aí, que são energias provenientes aí de recursos minerais que muitas vezes na sua produção, na sua queima, traz aí a poluição atmosférica como um dos grandes problemas, um dos grandes desafios, né, do governo chinês. Ok? Também esquecendo aqui, né, a questão a intensificação dessas áreas aqui ocupadas pela população também provoca aí o desmatamento, tá, da vegetação natural e deixando os solos desprovidos de proteção, né, tanto pela ocupação urbana, mas também pela produção agrícola, né, na região. Então, a questão dessa questão das desigualdades sociais, dos desafios que a China enfrenta, né, também está ligada à questão econômica. Nós temos na China uma desigualdade, uma desigualdade de riqueza, né, em relação a áreas bastante significativa. Tem áreas que produzem uma quantidade de riqueza maior por habitante, e tem áreas que produzem uma quantidade bem menor devido aos tipos de atividades desenvolvidas, né? Aquelas áreas industrializadas, elas têm uma produção e têm uma riqueza maior do que as áreas que produzem de forma com menos tecnologia, com menos pesquisa, com menos conhecimento, enfim. Vai continuar essa questão da China na próxima aula, porque é bastante interessante a gente trabalhar esse conhecimento sobre a China, tá? Então, a gente para aqui nesses desafios econômicos e a gente continua na nossa próxima aula.